Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui nesse primeiro vídeo, eu quero explorar um pouquinho sobre a teoria organísmica e a relação que isso tem dentro da Gestalt, utilizando-se do filme O Mínimo para Viver. Então, basicamente, aqui, quando a gente fala da teoria organísmica, nós precisamos entender que foi esse rapaz aí, o Kurt Goldenstein, ele foi um neurofisiologista. É, ele estudava ali os soldados, né, que, enfim, por conta das lesões cerebrais, ele procurava entender como é que essas pessoas funcionavam na vida, né, por conta dessas lesões. E ele teve uma grande contribuição, né, assim, o Fritz Perls, ele usou dessa teoria organística para dentro da Gestalt terapia, entendendo muito desse lugar, né, assim, como o organismo, olhando como uma só unidade. E aquilo que acontece em uma parte afeta o todo. E aqui, quando a gente olha para essa representação, por exemplo, ali, da ingestão do alimento, acontece aquela autorregulação, né? É como se o nosso corpo já soubesse um caminho natural de se autorregular. É como a gente usa, assim, dentro da própria Gestalt terapia, esse termo da autorregulação organísmica, quando a gente vai olhar para essa potência, para esse movimento, né? Então aqui tem todo um descritivo de como o nosso corpo, quando se encontra diante de uma necessidade, o que ele precisa para atender, que sejam as necessidades fisiológicas, né? A fome, a sede, o sono e também as necessidades emocionais, ali pelo amor, a autoconfirmação, a autoestima. E aqui, quando a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a teoria organísmica dentro da Gestalt terapia, nós vamos emprestar outros termos. Vamos falar um pouquinho de figura e fundo, que é justamente quando a gente vai olhar para essa necessidade. Né? Então, em que momento da minha vida, em que fase da minha vida eu preciso dar prioridade para algumas necessidades, ou seja, aquilo que vai se tornar figura naquele momento, e o restante recuar um pouquinho, que é o que a gente chama de fundo. E de alguma forma, nós vamos criando ali uma certa hierarquia de necessidades. E a forma como eu vou atendendo essas minhas necessidades é o que a gente pode chamar de ajustamento criativo. Né? Vamos dar um exemplo aqui da fome, por exemplo. Né? Você identifica ali que, de alguma forma, seu corpo está sentindo falta de algum nutriente. Então, eu identifico, opa, estou com fome. O que eu preciso fazer para saciar essa necessidade? Eu preciso ingerir algum alimento. Então, eu vou atrás de algum alimento. E à medida em que essa necessidade é atendida, outras necessidades começam a surgir em decorrência disso. Então, tudo isso aqui serve para a gente entendendo como é que a teoria organísmica conversa quando a gente vai falar dos sintomas, às vezes de um jeito disfuncional de funcionar. Bom, complementando, né? Quando a gente vai falar desse adoecimento psíquico, a gente vai falar um pouco desse lugar, desses processos que de alguma forma acontecem com bloqueios e rupturas. É como se aquele processo natural de autorregulação, ele de alguma forma fosse interrompido, adoecendo, assim a gente pode dizer. Né? Então, essa parte aqui, ela é bem importante, eu acho que ela esclarece muito dessa teoria que a gente está tentando correlacionar aqui com os sintomas. Então, quando uma pessoa é submetida a restrições severas, e impedimentos constantes dessa autorregulação, pode gerar essas reações sintomáticas. Né? Então, ela busca se adaptar a uma situação de algum jeito, mas passa a funcionar de um modo não tão harmônico, o que a gente popularmente acaba falando de um jeito mais disfuncional. E pode sim ter atitudes destrutivas, que pode ser contra si mesmo, ou também pode ser com relação às pessoas que convivem junto com essa pessoa. E normalmente a gente vai olhar que essas consequências ela vêm de um grau insuportável de frustrações das suas necessidades, às vezes mais básicas possíveis de serem atendidas. E aqui eu vou usar esse filme de fundo para contar um pouquinho e fazer essas analogias, né? Como que a teoria organística, de alguma forma, pode explicar a questão dos transtornos, por exemplo. Então, esse filme aqui é o mínimo para se viver, né? Então, bem brevemente, é uma jovem de 20 anos que sofre de um processo de anorexia, e ela acaba embarcando ali numa jornada de autodescoberta em um grupo, né? E esse grupo ele é liderado por um médico, que não é nada convencional. Então, quem assistiu esse filme vai entender um pouquinho do que eu estou falando, desse jeito mais, assim, diferente de se relacionar com os pacientes. Então, o que é importante de ilustrar também aqui são esses personagens que aparecem ali no filme. E aí, vocês aí que estão me assistindo podem fazer essas correlações com a vida de vocês. Então, ali, a Ellen, que é a personagem principal, né, ela vem de uma família reconstituída. Né? Então, é uma mãe que está divorciada ali do pai, essa mãe acaba se envolvendo com uma outra pessoa, que no caso é uma mulher. Existe a figura da madrasta, que é a pessoa que se relaciona com esse pai. Existe esse pai, mas é um pai ausente, ou seja, no filme ele nem aparece. E existe essa irmã também. Então, são figuras ali principais que ajudam a entender essa dinâmica que a Ellen acaba vivendo ao longo do filme.
E aqui é onde a gente começa, então, a explorar a questão do sintoma, né? Então, todo sintoma é uma tentativa de buscar essa autorregulação, né? Diante de um entrave ou diante de algum impedimento. Então, dentro da Gestalt terapia, quando a gente vai falar de um sintoma, a gente está falando disso. Que seja ali a ansiedade, a depressão, ou até mesmo esse transtorno transtorno alimentar. Nós estamos falando que esses sintomas que emergem são formas de poder lidar com a situação dentro dessa busca de autorregular. E aí, uma grande pergunta que a gente pode fazer: a que necessidade esse sintoma está querendo atender? E aqui, quando a gente volta para a ideia do filme, existem algumas falas ali que vão mostrando um pouquinho o que está acontecendo com a Ellen, que de alguma forma ela ainda não consegue perceber que estar deste jeito, estar vivendo desse processo do transtorno alimentar, está sendo prejudicial, mas ainda não ao ponto para que ela tenha consciência disso. Ela até pode saber que não é uma situação adequada, mas ainda não chegou num ponto em que ela consiga fazer mudanças por si mesma. Então, algumas falas, né, que podem justificar esse transtorno, né? Olha só, pelo menos eu economizo grana, eu tenho tudo sob controle, né? Eu não me sinto nada doente. Então, a forma como a própria pessoa vai se vendo vai contando do quanto ela está se percebendo de fato, né? Aqui. E essa é uma fala do médico, né, olha, você não é magra, você assusta as pessoas e parece que gosta disso. É aquilo que a gente falou, né, no caso desse médico não ser mais assim tão convencional, né, dele trazer umas falas e alguns comportamentos mais provocativos, assim, de olhar, assim, olha só como você está, né, você está de uma forma que você chega a assustar as pessoas, né. E aí ela traz isso, fala assim, olha, eu reconheço que tem problemas e às vezes conversar não ajuda. E aí vocês vão checando aí, né, pessoas que vocês conhecem, ou até vocês mesmos que possam ter vivido ou passado por situações assim, como às vezes é difícil, por estar tão imerso na dificuldade, né, enxergar recursos, enxergar possibilidades de melhor. Me desculpa por não ser mais uma pessoa, e agora eu só sou um problema. De alguma forma, ela reconhece, né, assim, eu não consigo parar e não sei por quê. Quantas vezes a gente já se deparou com situação nesse sentido, de estar sendo repetitivo, de fazer as mesmas coisas, sabendo que aquilo de alguma forma é prejudicial, mas não consegue evitar, não consegue mudar, né? Então, é como se fosse uma anestesia para o que não querem sentir. Então, eu continuo dentro desse padrão, eu continuo repetindo e perpetuando dessa forma, e eu ainda não entendi que existe uma outra forma de funcionar. Então, quando a gente vai olhar também para essa teoria, a gente vai falar assim, que o Goldstein, né, ele afirmava que a questão da mudança ela é fundamental, né, para que possa ser adaptado, para resgatar essa saúde do organismo. Então, alguma coisa precisa acontecer para que esse ciclo saia dessa interrupção e passe a funcionar de uma outra forma, que é o que a gente está falando antes, né? Esses processos repetitivos que de alguma forma levam a ter os mesmos resultados, né? E o que a gente vai entendendo dentro da nossa abordagem da Gestalt terapia é justamente isso, que é por meio dessas experiências, quando a gente faz contato, essa é uma palavrinha bem fundamental, quando a gente faz contato com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com essas sensações que acabam surgindo por conta dessa vivência que eu estou no momento, é o que pode contribuir, é o que pode emergir de possíveis mudanças, né? É o que a gente fala aqui, né? Isso é possível identificar quais são as reais necessidades que eu preciso atender, mas que de uma forma eu não consigo, né? E que isso, só o fato de você processar, elaborar, fazer contato, já é uma experiência nova. E só isso, né, por si, pode ser bastante curativo. E aí, quando a gente vai olhar para o filme, já no segundo momento, quando a Ellen ali se encaminha para essa clínica, né, que é uma residência em que o médico coloca pessoas ali que estão vivendo transtornos de alguma forma, né, juntos, e são transtornos ali diferentes, né, e essa aqui é a grande sacada, né, quando a gente fala de olhar para o todo, para a gente olhar para esse grupo, né, de você não se sentir vivendo a sua situação de uma forma isolada e sozinho, né. E aqui é onde a gente começa a perceber, né, que tipo de recurso ali que são possíveis de serem feitos, né? Que são possíveis de descoberta, né? E a gente fala um pouco desse auto-suporte, desse suporte ambiental, que é esse suporte que vem de fora, né? O que a gente pode observar ali no filme? Então, teve o recurso da internação, então a Ellen passou, eu falo Ellen, mas em algum momento do filme também ela muda o nome, ela gostaria de ser chamada de Eli, né? Então, Ellen Eli. Ela passou por uma internação já de um processo anterior, ou seja, as tentativas ali de fazer com que ela consiga sair desse processo. A própria medicação é um recurso.
a reunião em grupo, na família, né? Existe uma reunião ali com a família, junto com esse médico ouvindo as pessoas, e existe muita crítica, querem procurar ali quem foi o culpado, é como se fosse na busca de um bode expiatório ali, para justificar por que querem estar dessa forma, né? Então, existe a culpa da família, a culpa da mãe por estar numa nova constituição de relacionamento, é a culpa do pai por estar ausente, é a culpa dessa madrasta que não entende. Um outro recurso também que esse médico se faz uso ali é essa alimentação em conjunto. Existem metas e recompensas que no decorrer do tempo ali, quem pôde fazer contato com o filme vai entender, né, o que ele quer dizer com isso, né? Não é no sentido somente de incentivo, mas é que a pessoa realmente consiga perceber que aquela forma de funcionar para ela não está sendo saudável, né? Então, o que ele pode lançar a mão ali, né, de recursos para que essa pessoa possa fazer contato, de fato, com aquilo que ela está vivendo. E aqui chega um momento do filme muito especial, né? Quando a Ellen ela sai dessa residência muito frustrada e ela vai de encontro com a mãe biológica mesmo, né? E elas têm uma conversa ali muito profunda, a mãe muito no sentido do desespero, porque tá vendo a filha embora, tá perdendo já a esperança de que de alguma forma ela possa se recuperar e recuperar o sentido da vida mesmo, né? E é muito bonito quando as duas acham uma forma de se conectarem, né? Então, essa mãe buscando esses recursos, de certa forma, assim, fora, que, assim, eu faço qualquer coisa, né? Mas também uma compaixão, um lugar de respeito, de olhar que se essa realmente é a escolha dela, ela já estava disposta a aceitar, e não mais a ficar lutando e brigando. Parece que isso, de alguma forma, mexeu ali com ela e despertou uma outra vontade, né? Então, quando ela coloca ela no colo e pede para ser alimentada, é um momento bastante tocante do filme, assim, de perceber, falei, poxa, como é importante ter pessoas ali que possam se conectar, né, que possam entender de fato, né, que necessidade é aquela que ela está vivendo, que tanta agressão é essa, né, com o próprio corpo. E ali, então, ela começa a ter algumas percepções, não vou nem falar que são insights, mas ela acaba, né, enfim, sai dessa tenda, ela acaba tendo um sonho, ela se vê de uma outra forma ali, deitadinha no chão, ela tem essa conversa com esse amigo do residencial. Então, tudo aquilo, de alguma forma, faz com que ela perceba a gravidade do problema. É como o próprio médico ali no filme menciona, né? Assim, olha, eu não gosto muito disso, mas às vezes é necessário que a pessoa chegue no fundo do poço para que ela realmente perceba e tenha vontade, né, de poder realmente aceitar ajuda, né, porque às vezes nesse começo a pessoa não vai conseguir fazer tudo o que precisa, ela vai precisar de ajuda, mas dar esse primeiro passo de reconhecer que precisa de ajuda e estar aberta para receber essa ajuda. Né? Então ela volta, se conecta com essa madrasta, que aí ela começa a perceber que de alguma forma tudo que ela estava fazendo era para tentar ajudá-la, a presença dessa irmã ali que, enfim, existe uma troca muito bonita entre as duas, né, de ter esse suporte, assim, poxa, elas estão lutando, né, de alguma forma ali por ela. E aí, então, ela retorna para esse residencial e agora retorna de um jeito muito mais engajada. Agora é ela que está buscando por esse auxílio e não mais sendo imposta, né, como já tinha sido feito antes. E aqui tem uma passagem interessante, né, que é o PHG, é o famoso, os famosos aí da abordagem da Gestalt terapia, né? A gente usa muito esse conceito da awareness, né? Como tudo isso de alguma forma vai se encaixando para que essa experiência ela possa emergir. Né? Então, ela não é só uma reflexão ali do problema. Veja quantas etapas e quantas situações a Ellen precisou passar para realmente perceber que fala, nossa, realmente eu preciso de ajuda. Né? Então, essa palavrinha aqui no nosso processo de questão de terapia, ela é fundamental. Não é um insight, é muito mais do que isso. Né? Ele é visceral, ele é corporal. Né? Vem de uma ideia, vem de sensação e vem também do nosso corpo. Né? E a gente fala que é a integração disso tudo. Então, essa frase aqui, para a gente encerrar, né? Então, Vasconcelos menciona que manter-se por meio da mudança, conservar-se, transformando-se, essa coexistência dessa estabilidade e mudança é o que a gente considera sendo uma característica fundamental e essencial da vida. Né? Assim, esses processos que de alguma forma nos deixam estagnados ou então nos deixam paralisados com aquela sensação de que a vida não está fluindo. Né? Então, é desse lugar que a gente está falando assim. Procure ajuda. É, não precisa passar por tudo isso sozinho. É possível viver esses tormentos, essas flutuações, mas é possível fazer isso também de uma forma acompanhada, né? Buscando essa fluidez. É o que a gente gosta de usar dentro da nossa abordagem, né? Esse movimento fluido de que a vida vai acontecendo, os problemas vão surgindo, mas de alguma forma eu vou conseguindo me ajustar e é isso, né? É buscar uma vida sem tanto sofrimento. Então, basicamente é isso. É que fica aí uma referência, né, de onde eu, né, busquei alguns conceitos, mas muito mais do que isso, se estiver passando por qualquer situação, busque ajuda de um profissional especializado, para que você possa ser muito bem acompanhado.
Então, se você gostou aqui desse vídeo, deixe seus comentários, curta, encaminhe para quem você quiser e te vejo na próxima. Tchau, tchau!